paixão pelo futebol move montanhas, ou melhor, agita a floresta. Pelo seu time, o torcedor enfrenta qualquer distância. O professor Filipão é prova disso. Passou 6 dias em uma viagem de barco. Ele saiu de Carauari, interior do Amazonas, para ver o Vasco da Gama jogar em Manaus. 6 dias de descida dentro de um barco, 850 quilômetros, e na volta será 8 dias. Nem o pneu furando a gente para. Os torcedores do Gigante da Colina agitaram a Arena da Amazônia. É gostoso demais, todas as vezes que o Vasco vem a Manaus, é essa alegria, essa festa. Se a gente chegar de madrugada, a torcida vai invadir o aeroporto, não tem jeito. Eu espero que a gente possa voltar mais vezes. Mais de 21 mil torcedores estiveram no estádio, que já foi palco de Mundial. Local perfeito para a Sofia comemorar o aniversário de 12 anos. Eu estou muito feliz porque essa é a minha primeira vez vindo assistir o jogo do Vasco, o time que eu torço desde criança. Eu estou muito feliz e muito emocionada. O jogo Vasco e Audax faz parte da 7ª rodada do Campeonato Carioca. Uma partida importante para o Gigante da Colina sonhar com a vaga na semifinal. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. A partida começou com as equipes tímidas, mas a disputa pela bola foi intensa. O primeiro chute ao gol saiu aos 2 minutos e 58 de jogo e aos 6, um lance chocou a todos. O volante Bruno Lima, do Audax, teve a perna quebrada após uma dividida com um companheiro de equipe. O jogador teve que ser retirado do campo em uma ambulância. A bola voltou a rolar na Arena da Amazônia. A equipe Cruz Maltina perdeu diversas chances de gols. Até que aos 34 minutos do primeiro tempo, David marca gol, para a alegria da torcida do Vasco. É do Vascão! David, numa roubada de bola, numa jogada trabalhada no talento. Eu fui feliz de marcar um gol, lógico que é um alívio, dá mais tranquilidade, mas sabendo que a gente tem que melhorar bastante, mas como eu falei, estamos conhecendo, estamos se encaixando, estamos fazendo um belo jogo, segurando a bola. Após o primeiro tempo, mesmo com o placar magro de 1-0 para o Vasco, a torcida amazonense apostava em um resultado com mais gols. Quantos gols o Vasco vai fazer? 5-0. Agora me diz o placar, quanto que você acha que vai ser? 4-0, fora o baile. Além dos gols, o João Victor, de 10 anos, também sonhava em ganhar a camisa do Adson, meia do Gigante da Colina. Quero a camisa dele. Você veio preparado para gritar aí, para ver se ganha? Sim. E qual o placar? Eu acho que vai ser 5-0. O segundo tempo do jogo foi de mais chances perdidas, tanto do Vasco como do Audax. Apesar do esforço dos times, o jogo termina em 1-0 para o Vasco. Com a vitória, o Vasco sobe para a 4ª posição e volta para a zona de classificação das semifinais do Campeonato Carioca. Os próximos 2 compromissos do elenco vascaíno são os clássicos com Fluminense e Botafogo nos dias 14 e 18 de fevereiro. Muito bem, estava um off aqui que não pode contar. Boa tarde para você de casa, sextou. Boa tarde, Lucas Pedrosa. A gente estava com saudade de você. Um beijo, Rafa Melo. Hashtag SBT Esporte, assim você conversa com a gente. Tem muita coisa especial. Daqui a pouco a gente vai falar da vitória do Fluminense. A gente vai falar também, vai ter também o show do Chefão. Eu tô torta aqui, não, né? Tá tudo bem aí, ô Cris? Você que sabe tudo de imagem? Anderson, tá tudo legal, né? Tá, né? Tudo certinho, muito bem. Ô, Lucas Pedrosa, primeiro, parabéns por mais uma grande transmissão. Você é um cara que eu fico assim, eu falei ontem pra ele, você é tão bom quanto comentarista quanto o Lucas Piton cruzando. Porque eu nunca vi, sério mesmo, eu falei pra ele ontem, eu nunca vi Lucas Piton errar um cruzamento. O homem acerta tudo, é impressionante.
Mas o jogo foi feio, hein, Lucas Pedrosa? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Rafa Melo. Também tava com saudade de vocês. Se eu sou tão bom como o Piton, então eu sou bom pra caramba. Muito bom! Entendeu? Mas obrigado aí pelo elogio, obrigado a todo mundo que acompanhou na tela do SBT. Infelizmente, o jogo não foi tão bom pra quem assistiu, né? A nossa equipe maravilhosa, mas dentro de campo, o Vasco da Gama fez uma partida muito ruim, muito abaixo do esperado. E eu digo isso, gente, que a gente entende que é início de temporada e tudo mais. Só que a gente está falando de um adversário que não conseguiu fazer um gol no Campeonato Carioca ainda. A gente está falando de um adversário que tem menos 11 de saldo. São 0 gols feitos e menos 11 com esse gol que o Vasco acabou fazendo no Audax. Então a produção do Vasco ontem foi muito criativa, o Vasco criou demais, só que é o mesmo problema que eu venho falando aqui desde o início do ano. O sistema defensivo do Vasco está formado, é um bom sistema defensivo. Mas do meio para frente, a equipe do Vasco piorou em relação a 2023. É uma equipe pior, que sem Verratti e sem Payet mostra pouquíssima criatividade do meio para frente, mostra uma falta de pontaria enorme, uma falta de material humano, falta de talento. Aí eu vi algumas pessoas ontem, Pedro, você está criticando demais. Tô criticando agora, Fernando. Sabe por quê? Se eu não criticar agora, vai chegar lá no Campeonato Brasileiro, sabe o que vai acontecer com o Vasco? O Vasco vai brigar para não cair de novo. E o pior, o Vasco tem uma oportunidade nessa temporada de ter um grande técnico na mão. Só que se você não der material humano para ele, ele não vai conseguir desempenhar o que ele sabe. Porque não adianta. Ele treina, o Vasco é bem organizado, o Vasco é taticamente muito bem postado dentro de campo. Só que aí, na hora de fazer o gol, na hora de finalizar, na hora de conseguir converter essas chances, não consegue. Eu tive pena do Lucas Piton ontem. Ele gerou pelo menos uns 5, 6 oportunidades para os jogadores do Vasco e isso não aconteceu. Então assim, eu vou falar de novo. Falta muito reforço para o Vasco da Gama, falta muito jogador no setor ofensivo e a culpa ontem, novamente, eu vi gente criticando o Ryan, não é culpa do Ryan. O Ryan não é centroavante, o Ryan tem 17 anos, o Ryan é ponta direita. Se ele tá jogando é porque não tem reserva para ele. Se a gente viu o Vasco empilhando chances, perdendo, é porque não tem jogadores de qualidade na frente. Então a culpa é da diretoria que não conseguiu resolver esse problema. E isso me chamou muita atenção, além dos belos cruzamentos do Piton e os belos comentários de Lucas Pedrosa, Rafa Melo, me chamou também a atenção o caminhão de gols que o Vasco perdeu. Mas vocês sabem como eu tenho a preocupação dos meninos da base, a forma precoce com que eles sobem e às vezes resolvendo um problema que não é deles, que é o caso desse menino Ryan. Né? Porque o Verratti está com a costela machucada, hoje ele não tem nenhum reserva imediato, né? E aí sobra para o menino, que é novo demais, que não joga por ali, como o Pedrosa já destacou. E como a gente cobra um menino desse, Rafa? Não dá para cobrar. Não dá, a pressão não pode ser desse jeito. É claro que ele é jogador de futebol e tem que saber administrar isso, mas é um garoto muito novo. É verdade, Fernandinha. E a transição ela tem que ser muito perfeita para não acabar com uma carreira que nem começou. Ele está fazendo a transição da base para os profissionais. Ontem eu vi um Vasco muito melhor, com o triplo de chutes em relação ao Audax, com o dobro de posse de bola, mas sem eficiência. Acho que faltou eficiência ao time do Vasco. Aliás, com toda essa superioridade em relação ao último colocado, isso evidencia uma urgência na busca de reforços, principalmente do setor ofensivo do Vasco. É aquilo que o Pedrosa vem falando. O elenco do Vasco em relação ao ano passado é mais enfraquecido. O Vasco precisa contratar. E está aí negociando, né, com o Pedro Henrique do Internacional, o Breno Lopes do Palmeiras, enfim. Agora, eu acho que o que dá para ficar de ponto positivo para o torcedor do Vasco, Pedrosa, foi a estreia do Galdames. E ele acertou ótimos cruzamentos, deu bons passes. É claro que não dá para a gente tirar ainda o Audax como parâmetro. É bom a gente aguardar a sequência da temporada. Mas não sentiu nada, jogou legal, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que foi uma boa estreia do Galdames, foi o melhor jogador do Vasco no primeiro tempo, mas como você bem destacou, o Audax você não consegue ter parâmetro de nada. Inclusive, se o Audax fosse uma equipe um pouquinho melhor, o Vasco poderia não ter saído com a vitória dentro da Arena da Amazônia. Então eu destaco aqui... Mas não por falta de qualidade, mas por falta de efetividade em gol. Efetividade. Porque perdeu muito. Eu fiquei impressionada com o tanto de gol que perdeu. É absurdo, pô. E aí, num jogo de Série A, a chance de você ganhar um jogo perdendo tantas oportunidades assim é zero. O Vasco não conseguiria vencer um jogo se você tivesse um adversário um pouco melhor. O Audax, ele dava muito espaço, o Audax, ele não agredia. Era uma equipe, com todo respeito, que está longe de desempenhar um nível de realmente futebol profissional. Então, a minha bronca é essa, Fernanda. Se o Vasco tivesse construído essas chances todas contra uma equipe melhor e não tivesse conseguido aproveitar, a análise seria uma. Mas é uma equipe que não consegue jogar no nível de futebol profissional.
E o Vasco da Gama, que tem um investimento que tem, mesmo sem os seus principais jogadores, deveria ter feito 3, 4, 5 a 0 no Audax. Essa é a cobrança. E a cobrança sempre vai ser feita quando tem que ser feita. A gente deixa um beijo aqui para a família e também para o jogador Bruno Lima, né, que teve a fratura na tíbia e na fíbula da perna, né, uma imagem até muito forte, a gente decidiu até não mostrar, porque, enfim, a imagem forte demais. Foi uma fratura bem feia e um beijo aí para a família do Bruno e para o Bruno também uma pronta recuperação para o jogador do Audax. Olha, a gente vai ver o que o treinador Emiliano Dias falou depois dessa partida. Ele enfatizou o show, claro, da torcida do Vasco. Hacía mucho tiempo que no vivía una cosa así. La verdad fue emocionante. Ficamos impresionados con la torcida. Sabíamos que era así aquí, mas una cosa es saber, otra cosa es vivirlo. La verdad que ficamos muy contentos y sobre todo agradecer por el apoyo y por la torcida. Lo de la torcida hoy fue increíble.